Na última exposição que fizemos, em João capítulo 10, a partir do versículo 11, nós falamos sobre Jesus Cristo, o pastor modelo para todos aqueles que são chamados para o ministério pastoral. Hoje, continuando e complementando o tema, o assunto, quero falar sobre os 3 tipos de pastores que a Bíblia nos apresenta. Ela fala, em primeiro lugar, do pastor mercenário, que está lá em João capítulo 10, versículo 12 até o 13, e ali Jesus diz que ele é apenas um funcionário, um empregado. Ele não é dono das ovelhas, por isso não tem nenhum sentimento de afeto e zelo e proteção do rebanho. Quando vêm os predadores, animais ferozes, o lobo, por exemplo, ele foge, deixa as ovelhas dispersas e atacadas. E nós sabemos que a palavra pastor aqui está no sentido de literal, de cuidador de ovelhas, mas ela é usada na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no sentido de liderança, tanto no sentido sacerdotal, do reino e eclesiástico. Lá em Ezequiel capítulo 4, 34, a partir do versículo 1, lemos o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo ao profeta Ezequiel: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Então esse é o sentido aí da palavra pastor, né? Falando do pastor no sentido do mal, de liderança. Mas voltando aí à questão do mercenário, aplicando para a igreja, quantos escândalos nós não temos visto aí na obra de Deus? E eu não estou falando aqui de igreja evangélica, estou falando de todo o segmento cristãos. A mídia sempre apresenta esses escândalos de líderes cristãos que são uma espécie de apenas empregados, almejaram a consagração pastoral, o pastorado, e uma vez lá, eles transformaram o ministério como uma espécie de emprego público, de segurança financeira, né? E assim tratam bem todo mundo, afrouxa-se na doutrina, porque ele não quer perder os contribuintes, principalmente aqueles que são ricos, que têm um tratamento. Não estou falando de acusação, falando de fatos. São tratados com mais apreço. E eu posso, nos meus anos que participei de convenções nacionais, da CGADB e de Madureira, tanto estaduais como nacionais, eu vi coisas assim, ainda obreiro novo, fiquei triste, decepcionado, ver obreiros lá no dormitório, conversando uns com o outro, falando sobre as igrejas e transferência, como era a renda, qual era a quantidade de dízimos e oferta da igreja, preferência por igrejas com maiores quantidades de membros, renda. Infelizmente, são pastores mercenários. E o pastor mau é aquele que é dono, como nós acabamos de ler, mas não cuida do rebanho, desfruta de todos os benefícios das mordomias que o rebanho lhe oferece, mas não cuida deste rebanho, não protege, não ensina a doutrina verdadeira para livrar a igreja das heresias. E acontece que muitas vezes acabam sendo derrotados, porque o pecado, como diz a palavra de Deus lá, o teu pecado há de te achar, Deus falou para Israel. Um dia ele acha. E se não for achado aqui, vão ter que acertar as contas com Deus. E muitas vezes terminam fracassados no ministério, na pobreza. E como isso é triste e prejudica a obra de Deus. O pastor mau. Mas por fim, nós temos o bom pastor, que é Jesus, né? Jesus é o bom pastor.
E nós já vimos ontem, passando aqui rapidamente, ele foi gentil com todas as pessoas no trato com elas, no seu relacionamento social. Citamos exemplos aí, com Zaqueu, com uma mulher que foi então curada e ficou preocupada quando ele disse: alguém me tocou. Ela então chegou e disse para ele que fora ela. Então ele disse: mulher, filha. Ele chamava filha, chamou-a de filha. Vá em paz, você está curada, salva. Ele chamou os discípulos muitas vezes de filhos, meus amigos. Não chama vocês de ser, mas meus amigos, filhinhos. Ele era gentil. Ele era também, nós podemos ver aí, compassivo com os pecadores arrependidos. No caso da mulher que ali chorou e lavou seus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos, ele disse: mulher, perdoados estão os seus muitos pecados, os seus pecados. Ele era então compassivo com as pessoas pecadoras, né? E ele era também solidário com a necessidade dos outros. Vimos aí que ele curou o filho único da viúva sem ser solicitado, curou o paralítico lá no poço de Betesda, porque ele sentiu a necessidade dessas pessoas. Ele era empático, chorou lá com Marta e Maria, na beira do túmulo de Lázaro. E era manso ao ponto de suportar Judas, que havia traído ele. Ele já sabia, até na hora da ceia ali, ele segurou para não explodir. E então, a hora que ele revelou através a entrega do pão molhado no vinho, Judas saiu. Então o Senhor sentiu aliviado e disse: agora o Filho do Homem foi glorificado. Foi manso e segurou para não explodir. Portanto, este é o Jesus bom pastor. Mas tem o outro lado também. Ele foi o quê? Firme com as pessoas que agiam errado. Ele foi transparente e franco com os discípulos quando agiam errado. Certa vez ele disse para os discípulos, naquele caso lá do demônio que eles não conseguiram expulsar, Jesus lhes disse: até quando, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar sofrendo com vocês? Certa vez ele disse para Pedro, quando ele tentou convencê-lo que não deveria ir até Jerusalém para enfrentar a cruz, ele disse: para trás de mim, Satanás. Que isso? Ele chamou o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que mandou que ele saísse da Judéia, né, da Galiléia, aliás. Ele diz: vai, fala para essa raposa que eu vou continuar aqui amanhã e depois, no terceiro dia, eu terminando a minha obra, eu vou embora. Ele chamou os líderes religiosos hipócritas de sepulcros caiados, raça de víboras, serpentes. E quando entrou no templo e viu ali a área dos gentios transformada no mercado aberto, ele literalmente pegou um chicote e expulsou a todos, virou as mesas e disse: saiam daqui, vocês têm transformado isso aqui num covil de ladrões e salteadores. Mas o Senhor diz que essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que isso? Esse é o Jesus manso, o bom pastor? Sim, é ele agindo de acordo com a justiça, transparência, firmeza. O bom pastor, ele tem todas as qualidades da gentileza, da mansidão, da solidariedade, da empatia e de todos os bons sentimentos e relacionamento respeitável, educado com as pessoas. Mas ele é franco, transparente e aberto ao ensinar a palavra de Deus. Certa vez, quando ele ensinou para aquela multidão, depois da multiplicação dos pães, um sermão tão duro que muitos escandalizaram e foram embora, discípulos dele. E os próprios discípulos reclamaram. Ele disse: vocês querem ir também? Sim, este é o Jesus bom pastor, que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E nós que recebemos essa graça e o privilégio de sermos líderes religiosos. Graças a Deus que hoje eu estou já jubilado. Mas durante todo o tempo que exerci este papel, procurei sempre ter como modelo o meu Senhor e Mestre Jesus. Se você quer ser uma bênção no ministério e bem-sucedido, seja imitador do bom pastor em tudo. Inclusive na franqueza, na honestidade, na justiça, na forma de proclamar a verdade com franqueza, embora mesmo com amor, mas com franqueza,
e transparência.